Em primeiro lugar, não existe isso de espiritual e material. Mesmo que você seja espiritual, você está caminhando neste planeta, não é mesmo? Alguém lê alguma coisa e pensa que é espiritual. Você está lendo algo, está lendo um livro. Isso se chama literacia, não espiritualidade, não é? Veja, hoje, quando as pessoas usam a palavra vida, você tem que filtrar isso, pois elas podem estar falando do seu trabalho, podem estar falando de sua família, podem estar falando de seu cachorro, podem estar falando de seus bens ou de seu negócio. Então, nós acumulamos todas essas coisas somente para aprimorar essa vida. Mas isso foi completamente esquecido. Então, se isso vier à sua atenção, usamos esta palavra, a mais corrompida, chamada espiritualidade. Você mencionou em algumas ocasiões que não podemos ignorar o corpo material que nos foi dado e que devemos viver com ele. Mas como encontrar um equilíbrio entre o mundo material e o mundo espiritual? Onde exatamente devemos estabelecer esse limite, Sadhguru? Veja, antes de mais nada, não há desequilíbrio. O desequilíbrio surgiu apenas por causa de ensinamentos ridículos. Em primeiro lugar, não existe isso de espiritual e material. Mesmo que você seja espiritual, você está caminhando nesse planeta, não é mesmo? Isso é material? Ou você vai e caminha no espaço? Isso é material? Então, como você separa essas duas coisas? Esses tipos de ensinamentos e esses tipos de ditados, esses tipos de confusões foram criados por pessoas que não são espirituais em sua experiência. Elas são espirituais porque, como dizer, é um modismo cultural. Alguém lê alguma coisa e pensa que é espiritual. Você está lendo algo, você está lendo um livro. Isso é chamado de literacia, não de espiritualidade, não é? Ah, eu li este livro, então me tornei espiritual. Isso não existe. Tudo o que estou perguntando é, vamos tirar essa palavra porque é a palavra mais corrompida? Se você disser espiritualidade, alguém pensa em céu, alguém pensa em Deus, alguém pensa em alguma coisa com forma de ovo flutuando. Deixe essa palavra para lá. Você com certeza tem um corpo, é visível. Você tem uma mente, certo? Você tem emoções. Mas há também energia de vida por trás disso, não é? Existe uma vida? Você é uma vida? Isso é uma pergunta. Você é uma vida? Então não vamos dar a ela nenhum outro nome. Existe uma vida? Todo o material físico que você acumulou de fora, não é? Isso é apenas a comida que você comeu? Sim ou não? O que você chama de meu corpo é apenas a comida que você comeu ou é apenas um pedaço do planeta? O que era solo se tornou comida, o que era comida se tornou carne e osso. E agora estamos aqui sentados. Acumulamos este corpo depois de um certo tempo. Não nascemos assim. Você acumulou isso lentamente, pedaço por pedaço, não é? Pouco a pouco. Da mesma forma, o que quer que esteja na sua mente, o que quer que seja o conteúdo da sua mente, isso também foi acumulado de fora, não é mesmo? Então isto é um monte de comida, isto é um monte de impressões. Qualquer coisa que você acumule, qualquer coisa que você tenha acumulado, você pode alegar ser seu, mas nunca pode dizer, isso sou eu, não é mesmo? Olá? Agora mesmo, enquanto falo, vou pegar essa jarra. Ela ficou muito famosa, essa jarra. Essa é a minha jarra. Se eu disser essa é a minha jarra, você pensará, Sadhguru tem algum problema. Mas vamos ouvi-lo, todos dizem que ele é sábio. Depois de algum tempo, eu digo, isso sou eu? Então vocês dirão, vamos para casa. Eu não disse isso, senhora. Estava apenas sugerindo, não estava dizendo. Porque, a partir do momento que eu disser, isso sou eu, você saberá que eu fiquei louco? Sim ou não? No momento em que eu disser, eu sou essa jarra, você sabe que sou um caso perdido, não é mesmo? Então, isso está acontecendo com você diariamente?
A comida aparece em seu prato, você diz, essa é a minha comida. Você come ela e então diz, este sou eu? Louco ou não? Olá? Então, definitivamente você entende, o que você acumula pode ser seu, no máximo, mas não pode jamais ser você, não é mesmo? Isso está entendido? Então tudo que é material em você foi acumulado do exterior, não é? Mas para acumular tudo isso, é necessário algo fundamental que junte tudo isso. Não vamos dar um nome a isso, vamos apenas chamar de vida, por enquanto. Você é uma vida, mas você acumulou um corpo, acumulou informações e se tornou assim. Agora, se você está experienciando apenas o que você acumulou, isto é, suas estruturas fisiológicas e psicológicas, isso significa que você está passando pelo processo da vida sem ter tocado a vida? Nunca. Somente os aspectos superficiais que você acumulou, você está apenas experienciando os acessórios da vida. Veja, hoje, quando as pessoas usam a palavra vida, você tem que filtrar isso, pois elas podem estar falando do seu trabalho, podem estar falando de sua família, podem estar falando de seu cachorro, podem estar falando de sua riqueza ou do seu negócio. Quando elas dizem minha vida, você tem que entender do que diabos elas estão falando. Elas não estão falando sobre a vida, sim. Elas estão falando sobre tantas coisas, acessórios. Acessórios não são a coisa real, não é? É como se, por uma questão estética, se você tiver uma saia, você vai adicionar adornos nela. Agora, isso ocorreu muitas vezes nas sociedades, aconteceu com muitas pessoas. Elas foram colocando adornos, os adornos chamaram tanta atenção que as pessoas se esqueceram de vestir a saia. Essa é uma maneira constrangedora de viver, não é? Isso é tudo que está acontecendo com a humanidade agora. Eles acumularam tantas coisas e agora se esqueceram do que é a base. Apenas para facilitar que essa vida aconteça melhor, acumulamos tudo isso, não é? Sim ou não? Tudo o que acumulamos, incluindo nossa educação, você está se educando porque você acredita que se eu for bem educada, minha vida será boa? Você vai se casar? Por quê? Porque pensa, se eu estiver com alguém que eu goste, minha vida será boa. Você tem filhos? Por quê? Porque alguém convenceu você de que se você tiver filhos, a vida ficará melhor. Você tem um cachorro? Por quê? Porque você entendeu que se tiver um cachorro, talvez a vida seja melhor. Quando ninguém mais for confiável, o cachorro estará lá. Sim. Não é apenas o melhor amigo do homem, é também o das mulheres hoje em dia. Assim, nós acumulamos todas essas coisas apenas para aprimorar esta vida, mas isso foi totalmente esquecido. Então, se isso vier à sua atenção, usamos esta palavra, a mais corrompida, chamada espiritualidade. Isso significa que você começou a experienciar algo além do físico. A razão por eu estar dizendo isso é, agora toda a sua experiência de vida é limitada a ver, ouvir, sentir, provar e tocar. É dessa maneira que você sabe que existe um mundo. É dessa maneira que você sabe que está existindo agora. Se você tirar uma sonequinha, a primeira coisa é, eu irei desaparecer na sua experiência, sim ou não? Um pouco mais significa que todos desaparecerão. Então você também desaparece, não é? Sim ou não? Veja, você está vivo, o coração está batendo, até o cérebro está funcionando, tudo está funcionando, mas na sua experiência não há você, não existe o mundo, não tem ninguém, não é? Tudo o que aconteceu foi, os 5 órgãos sensoriais desativaram, apenas isso. Então agora toda a sua experiência de vida é apenas através desses 5 sentidos. Esses 5 sentidos, na própria natureza das coisas, só podem experienciar aquilo que é físico. Veja, você só enxerga, na verdade, aquilo que para a luz tem que ser opaco, não apenas físico. Até mesmo o ar é físico, mas você não enxerga, simplesmente porque somente se ele for opaco, se parar a luz, você consegue enxergar. Suponhamos que minha mão não pare a luz, você não vai vê-la, não é? Você está vendo minhas outras 2 mãos? Não, porque elas não param a luz.
Tudo que não para a luz, você não vê? Mas o ar não é vital para a sua vida? Olá? Só porque você não enxerga ele, podemos dispensar ele? Ele é importante, vital. Da mesma forma, a vida que você é não está visível para esses dois olhos, mas é a coisa mais vital, não é? Então, não há necessidade de equilibrar. Eles estão todos perfeitamente equilibrados, é por isso que você está viva? O processo espiritual não significa que você vai inventar algo. A espiritualidade sempre foi referida como realização. Realização significa o quê? Algo que sempre esteve ali e eu era estúpido o suficiente para não ver. Hoje eu vi. Eu não inventei nada, eu não criei nada. Algo que sempre esteve ali. Hoje eu vi. Mesmo estando o tempo todo aqui, eu não vi isso. Somente hoje eu vi. Isso é realização. Isso não é uma conquista, não é uma aquisição, não é outra coisa, é apenas realização. Então, a realização não muda nenhuma dinâmica de vida, ela é apenas o que é. Mas por você ter realizado, de repente você está empoderado. Só porque percebemos que o planeta é redondo, em um dado momento, isso nos empoderou de tantas maneiras, não é? Se pensássemos que fosse plano, pensávamos assim um tempo atrás? Não, mas nós apenas realizamos, não o tornamos redondo. Ele sempre foi redondo, mas pensávamos que era plano, mas um dia realizamos que era redondo, e como isso mudou nossa vida, não é? Da mesma forma, o processo espiritual significa apenas isso. Você não está fazendo nada, você apenas começou a ver tudo da forma que é, ao invés de imaginar alguma outra coisa. E ver as coisas como elas são é o maior empoderamento que você pode ter, não é? Na sua vida, quer você queira engenhar, ou gerir um comércio, ou fazer biologia, a coisa mais importante é ver as coisas como elas são, não é? Se você não vir as coisas como elas são, tudo o que você fizer estará errado. Não uma coisa, tudo o que você fizer estará errado. Suponha que achamos que a Terra é plana e fizemos 1000 cálculos sobre este planeta. Tudo, não uma coisinha, tudo estará errado, não é? Então, sem a realização, não uma coisa, tudo estará errado com a vida. A maioria das cidades indianas tem asma. Simplesmente inspirar e expirar, pelo menos esse tanto de prazer todo ser humano merece, não é mesmo? Para muitas pessoas, vimos que 100% de sua asma desapareceu. Namaskaram, Sadhguru. Há muito tempo venho controlando minha asma com medicamentos. O que posso fazer para eliminar ou pelo menos mitigar a asma? A maioria das cidades indianas tem asma. Se você estiver em Delhi, este é o único lugar onde você pode ver o ar. É legal. Algo tão vital você consegue ver. Veja, é tão espesso que dá para ver. Se você já tem um problema, uma cidade não é o lugar para você. É hora, pelo menos, de se mudar para o campo. Ah, mas o que eu faço? Eu tenho um trabalho. O que você faz com o trabalho se estiver ofegante de manhã até a noite? Um pouco menos de dinheiro na vila, respirando bem, é melhor, na minha opinião. Pelo menos respirar facilmente é algo que deve acontecer, caso as outras coisas não é mesmo? Esse tanto de prazer um ser humano deve ter. Simplesmente inspirar e expirar, pelo menos esse tanto de prazer todo ser humano merece, não é mesmo? Mas infelizmente, isso está acontecendo em todas as grandes cidades, é difícil respirar. Você verá, se você morar em um lugar onde tem ar fresco,
25 a 30% de sua asma diminuirá. Uma vez que removemos o problema externo, lidar com o problema interno se torna uma possibilidade. As doenças humanas são de dois tipos diferentes. Existem doenças infecciosas e doenças crônicas. As doenças infecciosas acontecem ao corpo porque um organismo exterior invade o sistema e causa certos problemas que devem ser tratados com medicação. Mas a doença crônica significa que o nosso próprio corpo está criando problema. A doença está sendo fabricada no sistema. Porque o problema está sendo gerado de dentro, é muito importante que uma solução interna seja encontrada para isso. O processo de engenharia interior é justamente sobre isso, que você encontra acesso a essa dimensão mais profunda de inteligência e capacidade dentro de nós, que é capaz de gerar esse corpo. Pensar e entender que, para todos os problemas que tenho, existe uma causa exterior e existe uma solução externa, é uma maneira muito tola de abordar todo o processo. Para doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, doenças cardíacas, asma, alergias, obesidade, distúrbios alimentares e muitos desses tipos que são todos essencialmente gerados a partir de dentro, todas essas coisas podem ser suprimidas de dentro, se apenas estivermos dispostos a prestar um certo nível de atenção à dimensão mais interna daquilo que somos. Se você retirar os laticínios, você verá. Para muitas pessoas vimos que 100% de sua asma está apenas no consumo de laticínios. Se elas tiram os laticínios, a asma desaparece. Para um grande número de pessoas, pelo menos 50% de seu problema está nos laticínios. Se você tirar isso, diminuirá 50%, os 50% restantes poderiam ser facilmente tratados. Leite e produtos lácteos e problemas relacionados ao muco não podem andar juntos. Isso agrava muito essas coisas. Essas pessoas devem evitar bananas, jacas, beterraba cozida. Você pode comer beterraba crua, mas a beterraba cozida é altamente formadora de muco. Mais uma substância que pode ser muito boa para você no consumo diário é o mel. O mel é a única substância encontrada no planeta cuja composição química é muito próxima à do sangue humano. Se você mudar algumas coisas, é quase como sangue. O consumo diário de mel pode fazer muito bem pela sua saúde, especialmente para pessoas que têm problemas de excesso de muco. Uma vez que você tenha entrado neste espaço que você chama de humano, a partir daqui, sua evolução não é mais natural. Ela tem que ser consciente. Se você não se tornar consciente, não haverá nenhum progresso daqui em diante. Macacos podem progredir, o ser humano não pode progredir. Ele só pode progredir conscientemente. Em algum lugar, a natureza confiou em sua inteligência. A natureza acreditou que, com a inteligência que você tem, de qualquer maneira você escolheria o mais elevado, não o inferior. Mas você tem tentado vencer a confiança da natureza, mas não é possível. Não importa de quantas maneiras você busque por contentamento, em algum lugar algo anseia por algo maior, não é? Sim, você se enche de riqueza e asneiras e tudo mais, mas ainda assim o anseio não se foi. Então, quando o anseio se torna insuportável, você busca. Quando você busca, poderia você buscar aquilo que está dentro de você por você mesmo? Você pode, mas é um caminho desconhecido. Porque é um caminho desconhecido. Se você for sozinho, você sabe o que aconteceu com Colombo? Ele queria vir para a Índia e desembarcou aqui.
Foi um caminho desconhecido, não é? Simplesmente por acidente, ele desembarcou neste continente. Estamos apenas ouvindo sobre aqueles que desembarcaram em algum lugar. Você sabe quantos nunca desembarcaram em lugar algum? Sim, milhares de marinheiros que partiram nunca desembarcaram em lugar algum. Se você seguir um caminho desconhecido, sem qualquer orientação, é isso que acontecerá. Agora que Colombo desembarcou aqui, apenas veja como é fácil ir da Europa para a América. Porque agora é um caminho conhecido por causa desse homem, não é? Do mesmo modo, você vai a um guru porque ele chegou ao destino. Agora, fazer uso de sua experiência é uma coisa boa. Não posso fazer isso sozinho? Você pode, mas não sabemos quantas vidas você levará fazendo isso por si mesmo. Não que isso seja impossível, você poderia fazer isso num instante também, entende? Você pode simplesmente desembarcar lá, nós não sabemos. Mas 99% das pessoas vão apenas se perder e serão levadas embora. É por isso que um guru veio. O guru é apenas um dispositivo. O guru não é uma pessoa, isso deve ser compreendido. Apenas quando você começa a me experienciar como algo além do que seria uma pessoa, só então eu sou o seu guru, até então eu não sou. O Guru Purnima é significativo porque uma coisa é a sua importância histórica, porque este é o dia em que Adi Yogi se transformou em um guru depois do solstício de verão. Esta primeira lua cheia tem um certo impacto, é geralmente considerado como um dia de graça e esse é o dia que o primeiro guru escolheu para ensinar. Então, é um lembrete importante para nós, para cada ser humano no planeta, porque todos vivem em suas próprias limitações, de corpo, mente, estruturas sociais e restrições, todo tipo de coisa. Isso é para todo ser humano. É importante saber que existe uma maneira de ser algo além dessas coisas. É isso que nos relembra o Guru Purnima. Então, o Punya Puja é para dar vida à casa. O espaço da casa deve ganhar vida. E agora foi descoberto que também mata certos tipos de bactérias no ar e também nas superfícies. Essa é uma parte muito importante para, sabe, evitar infecções e coisas do gênero. Na cultura indiana, há toda uma atenção ao formato e ao tamanho do cômodo em que você mora, porque o formato e o tamanho do cômodo, de certa forma, se não for muito ventilado, quando digo muito ventilado, de ambos os lados, as duas paredes estão abertas, e está acontecendo, então é como se fosse ao ar livre. É diferente, a maioria das casas não são feitas dessa maneira. Então, diferentes formas e tamanhos criam diferentes tipos de estruturas de energia. Essas estruturas de energia podem, se elas se tornam muito fortes, elas podem determinar seu estado psicológico e emocional, o que pode tanto ser favorável ou se tornar um impedimento para quem você quer ser. Então, certas substâncias, como o sândalo, na Índia, existe algo chamado sambrani, que é uma coisa muito poderosa, que é usado até mesmo quando as pessoas estão doentes. A primeira coisa que elas fazem é isso, e agora foi descoberto que ele também mata certos tipos de bactérias no ar e também nas superfícies, principalmente se houver uma pessoa doente na casa, sambrani por todas as partes. Isso tem um forte impacto na atmosfera. Não é necessariamente uma fragrância, é um tipo diferente de coisa que clarifica o ar. Isso faz com que a atmosfera pareça mais viva. Fundamentalmente, quaisquer que sejam as estruturas existentes, elas farão com que o interior se pareça com o exterior.
Apenas um leve sambrani na casa fará com que você sinta que, embora esteja em um ambiente fechado, a sensação é de ar livre, pois é um espaço não estruturado. Especialmente se ocorrer uma morte na família, o sambrani é queimado por até 11 ou 12 dias, porque eles querem limpar completamente o ar. O incenso tem um certo impacto, mas não exagere. É possível usá-lo de maneira sensata, mas, atualmente, o incenso está sendo feito com produtos químicos. Melhor não queimar essas coisas. É muito importante antes de... Você já tem bastante coisa química acontecendo na rua, na indústria, no chão de fábrica em que talvez você esteja trabalhando, onde quer que seja, há bastante química flutuando por aí. Pelo menos em sua casa, não queime incensos feitos quimicamente, pois acho que quase 70% ou 80% do que está disponível no mercado hoje é químico. Você deve verificar antes de acender um. Isso é muito importante porque dentro dos recintos fechados, se você queimar produtos químicos, bem, o impacto negativo disso é muito grande, portanto deve ser resina natural ou alguns outros óleos, óleos essenciais e outras coisas que podem fazer a diferença. Uma suave diferença, se você precisar desse tipo de diferença, sem dúvida ajuda. Então, geralmente na cultura yógica, nas ciências yógicas, vemos a vida como uma composição de 5 elementos básicos: terra, fogo, água, vento e espaço. Nesse sentido, o fogo é um aspecto muito importante na criação desta vida. Portanto, o fogo é visto como um elemento significativo que faz a vida acontecer. Não é a única coisa, todos os 5 são importantes, mas quando se trata de proteção, o fogo é sempre muito importante. Então isso faz parte. Todos os dias de sua vida, você deve acender uma lamparina a óleo e permanecer na presença dela por um certo tempo, porque ela afastará muitas coisas, limpará muitas coisas em seu sistema. Essa é uma parte muito importante, sabe, para evitar infecções e coisas do gênero. Se for transmissível pelo ar, principalmente se for transmissível pelo ar, ter fogo ao seu redor vai ajudar. Deve haver algum tipo de luz queimando ao seu redor em algum lugar próximo. Isso fará maravilhas por você. Por favor, experimente e veja. Se você dormir, se puder encontrar um lugar seguro em seu quarto onde uma pequena lamparina a óleo esteja queimando, você verá que isso fará muita diferença para você. O simples fato de estar na presença desse fogo já faz uma grande diferença. A ciência do yoga estabelece isso claramente, e sabemos disso por nossa experiência. Ao ter um pequeno pedaço de fogo na forma de uma lamparina queimando perto de você, você verá que, especialmente quando não está bem fisicamente, é muito importante ter isso. Você sabe o que é punya? O que é chamado de punya papa, infelizmente foi mal interpretado durante algum tempo. Punya papa significa esses tipos de ações, ações que o levam para baixo, ações que, sabe, aumentam a efervescência de vida dentro de você, ou ações que o levam para a inércia da vida. Portanto, o Punya Puja é para dar vida à casa. O espaço da casa deve ganhar vida. Se você viveu dessa forma em sua casa, que a cada momento você está ativo, com amor e luz dentro de você, então não será necessário nenhum Punya Puja. Mas hoje em dia, você construiu casas que são tão grandes que é muito difícil torná-las vivas apenas vivendo. Se você tivesse apenas uma casa de um cômodo e vivesse com um enorme senso de amor e alegria, você poderia facilmente mantê-la bem viva. Mas hoje sua casa tem de 10 a 15 cômodos.
É muito difícil para qualquer ser humano mantê-la viva. De certa forma, se você não der vida a ela, aos poucos, ao entrar em certas partes de sua casa, você verá que se sentirá como em um caixão. Portanto, o Punya-Púja, de vez em quando, pelo menos uma vez por ano, a iluminaria. Ou seja, você tem o espaço ao seu redor vivo e ele te dá suporte. Portanto, o Punya-Púja é uma forma de consagrar a sua casa, toda a casa, cada parte dela, para que haja uma sensação de vivacidade e energia. Você pode checar a respiração de alguém e declarar ele como morto, mas ele ainda pode sentir sensações. Existe uma escola inteira de Udan, na China, em que vocês talvez tenham visto esses filmes, em que eles têm o domínio sobre o Udana e podem flutuar um pouco. Existem práticas iógicas para ativar isso. Se o Vyana diminuir, mesmo que você esteja vivo, o corpo começará a apodrecer. Existem certos tipos de venenos de cobra que podem fazer isso. Esse é o motivo pelo qual, nessa cultura, você tem rituais que duram até 14 dias. Sadhguru, você fala sobre a vida. E isso nos leva a uma questão que os médicos têm sobre a vida. Agora eles afirmam que nós temos 1 trilhão de células em nosso corpo. E cada uma dessas células está vivendo por si só. E quando dizemos que um paciente morreu, é porque o cérebro morre após 2 ou 3 minutos. Mas uma grande parte de seu corpo ainda está viva. Isso agora mudou? Os médicos estão dizendo que o cérebro vive por mais de 10 horas. Hoje em dia, o novo... Então ele está morto, mas o cérebro está vivo. Sua pele, seus músculos, seus ossos vivem por muitas horas. Então nós dizemos, ele está morto, mas uma grande parte de seu corpo ainda está viva. E essas células, mesmo depois do paciente estar morto, nós pegamos as células e colocamos em... Para aqueles que se barbeiam todos os dias, mesmo depois de mortos, nós ainda temos que barbear você. Você sabia disso? O cabelo cresce. É por isso que eu estou pronto, sabe? Agora, você perguntou porque, se alguém está morto, algumas das células ainda continuam ativas. Foi registrado que em até 10 horas existe muita atividade e, na verdade, o cérebro entra em um certo nível de atividade e produz certos elementos bem surpreendentes nas últimas 10 horas após alguém estar clinicamente morto. Como eu disse, os cadáveres são barbeados por até 10, 11 dias. Por que isso acontece? O que nós chamamos de vida, fisicamente, é um mecanismo em muitos níveis diferentes. Existe o hardware e existe o software. Você é a base do hardware, os ossos. O software é igualmente importante. Caso contrário, como uma célula saberia que é uma célula humana? Que não é uma célula de porco, uma célula de árvore ou de outra coisa? Como ela sabe? Porque existe todo um software, existe memória, memória evolutiva, memória genética, memória kármica, existem variedades de memórias impostas a cada célula do sistema para que ela nunca se confunda. Se você comer comida de cachorro por 3 dias, você não se tornará um cachorro, não é mesmo? Porque a memória está estabelecida nela. Portanto, existe todo um software. O pacote de software é, na verdade, maior do que o hardware, muito maior. E é energizado pelo que consideramos como uma força de vida. No yoga, nós a chamamos de prana. Ela se manifesta em 5 dimensões básicas. Existem outras formas, mas fica muito complicado. 5 formas básicas. Elas são chamadas de Pranavayu, Samanavayu, Apanavayu, Udanavayu e Vyana. Elas têm funções diferentes. Prana está relacionado à respiração, à ação respiratória e ao processo de pensamento. Se o Pranavayu se esgota, sua ação respiratória desaparecerá. Então, imediatamente o médico examina e diz, ele está morto. Eles vão tentar bombear o peito. Se ele não voltar, ele está morto. A respiração e sua atividade pulmonar estão diretamente ligadas. Uma vez em que a respiração para, esse processo naturalmente chegará ao fim.
Então o Pranavayu se foi. Não é que eles se vão um após o outro, eles irão ao mesmo tempo, mas se um se vai, significa que esse se foi. Se o Samanavayu se for, ele é responsável por gerar calor no sistema. Então, uma vez que o Samanavayu começa a diminuir, o corpo começa a ficar frio e também começa a ficar rígido. Uma vez em que o Apanavayu começa a diminuir de forma significativa, então, o aspecto sensorial dele, nós precisamos entender isso. Você pode checar a respiração de alguém e declarar ele como morto, mas ele ainda pode ter sensações. Existem inúmeros casos em que as pessoas ficam aterrorizadas porque um cadáver se move um pouco. Isso tem acontecido constantemente por muitas e muitas vezes, que quando alguém é declarado clinicamente morto, ocorrem contrações no corpo, de forma muito suave, porque a atividade sensorial ainda está ativa. A vida ainda não está totalmente convencida de que acabou. Ela ainda está fazendo um esforço próprio. Quando o Udana-vayu vai embora, então a flutuabilidade desaparece. Quando eu digo flutuabilidade, veja, você pode pesar 70 ou 80 ou qualquer número de... Desculpa. Talvez você pese 50 ou 55 quilos. Qualquer que seja o seu peso, você não... Digamos que você esteja muito feliz e vivo agora. Você não sente 50 quilos em você, não é mesmo? Olá? Eles estão lá. Se você ficar em pé na balança, eles estarão lá. Mas quando você caminha, eles não estão lá. Simplesmente porque esse Udana cria uma flutuação. Ele torna você menos disponível à gravidade. Existem práticas iógicas para ativar isso. Existe toda uma escola de Udana na China, em que vocês talvez tenham visto esses filmes de Hollywood. Como é que é? O tigre e alguma outra coisa, o quê? O dragão. Sim. Portanto, essas são escolas de Udana, em que eles têm o domínio sobre o Udana, onde eles podem flutuar um pouco. Bem, é um pouco exagerado no cinema, mas se torna mais leve, um corpo mais flutuante. Para um lutador de artes marciais, é importante ser flutuante. Existem muitos casos em que certos bailarinos e especialistas em artes marciais demonstraram o que não é possível fisicamente, eles fizeram, saltando a certas alturas, em que todos os físicos acreditam ser simplesmente impossível, mas eles foram além desse nível, simplesmente criando mais flutuabilidade. Portanto, o Udana é responsável pela flutuabilidade. Uma vez que o Udana começa a diminuir, de repente o corpo se torna pesado. Sempre teve o mesmo peso. O peso não aumenta, mas você pode sentir muito mais o peso simplesmente porque o Udana se foi. Isso. Os médicos talvez saibam disso, talvez os médicos não façam isso, as pessoas que trabalham nos hospitais talvez saibam que carregar uma pessoa viva e uma pessoa morta existe uma grande diferença, simplesmente porque o Udana se foi, não há flutuabilidade. A quarta dimensão é chamada de Vyana, ela tem uma natureza de conservação. Se o Vyana diminuir, mesmo que você esteja vivo, o corpo começará a apodrecer. Existem certos tipos de venenos de cobra que podem fazer isso. Se elas te morderem, você não morrerá, mas, literalmente, partes do corpo começarão a se despedaçar, simplesmente porque o Vyana vai diminuir e ele vai começar a se despedaçar. Então, uma vez que o Vyana diminuir, o processo de apodrecimento começará. Existem sistemas no yoga em que nós desejamos que todos os 7 se vão razoavelmente juntos, dentro de 1h30, nós queremos que eles se vão. Em uma morte normal, dependendo da idade da pessoa, quão vibrante é um corpo em particular, isso pode levar muito tempo. Quando eu digo muito tempo, isso pode levar até 14 horas. O Vyana pode levar até 14 dias para desaparecer. Esse é o motivo pelo qual, nessa cultura, você tem rituais que duram até 14 dias. Porque eles acham que o Vyana pode ainda estar lá. Porque quando você enterra uma pessoa, o Vyana pode ainda estar pairando lá por até 14 dias. Essa é a razão do porquê em 1h30, nessa cultura, essa era a regra. Se alguém morre, dentro de 1h30 você deve cremá-lo. Mas então erros aconteceram. Enquanto eles ainda estavam vivos, alguém os colocava na pira funerária. Assim, eles estenderam isso para 4 horas. Dentro de 4 horas você deve cremar. Mas hoje em dia existem problemas, todos os tipos de problemas sobre isso. Então, as pessoas estão esperando por 1 dia, 2 dias, a filha está na América, ela tem que vir, ela chegará depois de 3 dias, e eles vão esperar. Mas a ideia é
Para quem está morto, nós precisamos entender isso. Vocês são... Você não diagnostica as pessoas como mortas, você as declara como mortas, certo? Tem uma diferença. Portanto, quando você os declara mortos, para você eles estão mortos. No que diz respeito a essa pessoa, de certa forma, tudo o que aconteceu foi... Ela está desincorporada. Ela perdeu seu corpo. Por toda a sua vida, ela viveu pensando que era um corpo, nunca percebendo que a massa física que nós carregamos é um acúmulo desse planeta. Ela nunca percebeu isso. Quando, de repente, ela desliza para fora do corpo, ela tende a pairar ao redor do corpo porque ela perdeu a sua inteligência discriminatória. Uma vez em que você deixa o corpo, o intelecto discriminatório não está presente, então ela tende a pairar ao redor daquele corpo. Portanto, nessa cultura dizemos que no momento em que tivermos certeza de que alguém está morto mesmo, você deve cremá-lo imediatamente, porque é bom para aquele morto, para que ele saiba que o jogo acabou. E também é bom para os vivos. Você verá, se alguém muito querido para você está morto e seu corpo está aqui, você continuará alucinando? Talvez eles estejam apenas dormindo. Talvez eles irão se sentar, talvez algum milagre aconteça, talvez aconteça outra coisa. Isso vai continuar desnecessariamente. Você verá que as pessoas estarão chorando e grandes dramas emocionais acontecerão, mas no momento em que você os cremar, você verá todos ficarem em silêncio. Você já percebeu isso? Sempre. Porque agora todos sabem que o jogo acabou. Isso é para os vivos e para os mortos. Portanto, sobre a vida deixando o sistema, ela está tão bem estabelecida que não é algo que vai desaparecer rápido assim. Em etapas ela irá embora. Porque em etapas ela chegou, em etapas ela irá embora. Para a maioria dos seres humanos, a sua genialidade brilha somente de vez em quando. Será que alguém consegue fluir o tempo todo? Claro. Eu poderia lhe contar um segredo, mas estou sendo filmado. Existem 3 formas de funcionar de uma maneira que as outras pessoas pensarão ser algo milagroso. Então eles se tornam esses grandes jogadores que são. Eles estão até mesmo decidindo mentalmente como a outra pessoa deveria agir. Quando eu senti uma verdadeira sensação de alegria, em que ocorreu, eu acho, uma pequena mudança na minha experiência. Ou, pelo menos, um tipo diferente de experiência. Isso tem sido o que os esportistas talvez chamem de... fluidez. Fluidez, claro, sim. E esse pode até ser uma expressão ultrapassada, mas, ao menos, existe uma experiência na qual, momentaneamente, você sente um pouquinho, assim, a sua influência está indo além do que o seu esporte está. Veja, você pode estar fluindo e lançar aquela... Como você chama aquilo? Qual delas? A pera. A bola de rugby, sim. Não é uma bola. Sim, é uma bola sim. Mas não é redonda. Não, ainda assim é uma bola. Ainda assim é uma bola. Ok. Quando você está fluindo e você a lança perfeitamente bem, e eu estou do outro lado e abro minhas mãos, ou as mãos estão com manteiga e ela desliza, está fluindo não funciona, não é? Você pode estar fluindo perfeitamente, mas é um esporte coletivo. Todo mundo precisa fluir. Podem ter existido situações em que todos estavam boom no mesmo momento, certo? Então, por que isso está acontecendo apenas de vez em quando? Porque, para a maioria dos seres humanos, sua genialidade brilha somente de vez em quando. Suponha o Sol, que é uma fonte viva de energia para todos nós, é a única fonte de energia para este planeta. Se o Sol nascesse de vez em quando, e não todos os dias, o que seria da vida? Neste momento é isso que acontece até mesmo com o indivíduo, todos os dias. Talvez os ingleses não concordem comigo, o Sol não aparece todos os dias para eles, mas ele nasce. Ele pode estar envolto pelas nuvens, mas ele está lá o tempo todo. Eu estou dizendo tudo que é processo de vida aqui. Digamos, como o seu está fluindo, se o seu coração batesse de vez em quando, o que aconteceria com você? Sim, não duraria muito. Sim. Portanto, este de vez em quando você está fluindo é algo que deve acabar. Ah, será que alguém consegue fluir o tempo todo? Claro. Você deve estar no estado de fluidez que você quer estar, porque quando se trata de desempenho físico no mundo, existem muitos fatores, ok?
Há muitos fatores que talvez nem todos estejam em sua percepção, mas quando se trata da natureza interior, estar fluindo deve ser a cada momento da sua vida, não é? Absolutamente sim. Porque existe somente um ingrediente, apenas você? Externamente, veja, existem muitas pessoas na sala. Se esta atmosfera tiver que ser agradável, todas essas pessoas devem cooperar. Do contrário, se ela começar a sair do controle, o que eu faço? Nós podemos lidar com ela, mas ainda assim a atmosfera na sala terá acabado. Mas na minha atmosfera interior existe somente uma pessoa. Essa pessoa está disposta, eu pergunto. É uma pessoa que está disposta ou que não está disposta? Você deve torná-la disposta, isso é tudo. Porque a única coisa que você tem é a vida, e o quão maravilhoso você a mantém dentro de si é tudo que você pode fazer. O restante no mundo nós faremos alguma coisa. É realmente interessante porque na minha posição, especificamente, existirão momentos em que é um caos absoluto, você está desempenhando capacidades cada vez mais difíceis e desafiadoras, com todos os tipos de fatores de interferência vindo da equipe adversária. Você faz isso suavemente, de uma maneira fluida e bonita, e então o árbitro apita e diz, agora você tem um pênalti, e consiste em eu ter que chutar uma bola por entre os postes em um tipo de estilo de golfe. Eu passaria desta versão genial de mim mesmo para, de repente, algo que eu pratiquei tantas vezes e achava que conhecia tão bem, e mesmo assim eu passaria do caos e de todos os tipos de complexidades exteriores para a simplicidade exterior e tornaria isso tão complexo. Porque, de repente, naquele momento você passa de uma clareza, como você disse, de uma simplicidade para uma complexidade absoluta internamente. De repente, se trata sobre o que as pessoas irão pensar se eu falhar e se, Deus me livre, eu desapontar a minha equipe. Se você pensar no que as pessoas vão pensar, a bola só irá na direção das pessoas? Sim, é verdade. Então, eu poderia lhe contar um segredo, mas eu estou sendo filmado. O que fazer? Eu vou lhe falar mesmo assim. Por favor. Mas talvez os opositores também aprendam isso. Tudo bem, nós daremos um jeito nisso quando chegar a hora. Quando você vai chutar uma bola parada, o que você faz é, você expira com a sua boca aberta. E usa isso de forma que, aproximadamente de 43 a 51 centímetros mais ou menos, você foca seus olhos lá, naquele espaço vazio, ok? Você pode repetir isso 3 vezes? Existe algo a mais que é denominado de Akash, que é ativado por causa disso? Com isso, você está naturalmente fluindo? Veja, existem 3 formas de funcionar de uma maneira que as outras pessoas pensarão ser algo milagroso. Uma coisa é se tornar somente corpo, que você não tem mente alguma, apenas corpo. Como, eu não sei, eu não deveria citar nomes, provavelmente existem alguns grandes jogadores no futebol em que, quando você os vê, você pode ver que eles não possuem uma mente. Eles são apenas corpo e eles farão coisas miraculosas que ninguém nunca imaginou que eles pudessem fazer naquele momento, quando eles estão assim. E eles entram naquele estado de fluidez com mais frequência do que os outros, e assim eles se tornam os grandes jogadores que são. Outra maneira é uma mente muito poderosa, a qual visualiza e cria o que quiser. Essa é outra maneira de ser, que é poderosa, mas eu não sei quantas pessoas possuem a disciplina necessária e o foco para fazer isso. Poucos fazem isso. Algumas pessoas que conduzem o jogo têm isso. Elas estão até mesmo decidindo mentalmente como o outro cara deve agir. Muitas vezes vimos isso em raros momentos, particularmente no futebol e também no jogo de cricket. O arremessador decide como o rebatedor deve agir. Sim, sabe? Eu reconheço isso. É realmente maravilhoso ver isso, porque, como o Sachin Tendulkar disse, sabe, ele estava me perguntando uma questão numa conferência, ele disse, Sadhguru, você sabe, antes, agora mesmo, esta é a última bola do jogo e, sabe, eu preciso marcar um 100 ou algo importante precisa acontecer. Antes mesmo de eu dar a tacada, eu sei que essa é a bola que o lançador irá arremessar e eu já estou pronto para aquela rebatida e essa é a forma que ele irá lançar e essa é a forma que eu irei acertar. Então, isso é utilizar a mente para fazer com que o cara faça aquilo que você quer, certo? Essa é outra maneira. Outra maneira que eu lhe disse há pouco é,
para não se preocupar. De qualquer maneira, o corpo está bem treinado, a mente está treinada para o jogo. Não se enrole com isso durante o jogo. Esse preparo do corpo e da mente devem acontecer antes do jogo, ok? Você não vai e treina no campo de jogo. Portanto, existe outro tipo de inteligência chamada de consciência. Consciência é aquela inteligência que está intocada pela sua memória. O corpo está cheio de memória. Ele só está assumindo essa forma por causa da sua memória evolutiva. Memória genética, memória kármica, é desse jeito. Por causa da memória, este corpo assumiu essa forma. Por causa da memória, sua mente assumiu uma certa forma. Mas existe outra inteligência que está intocada pela memória, que é fundamental e é a mais poderosa forma de inteligência no universo. Se você tocá-la, seu corpo e sua mente devem estar de qualquer forma bem treinados para jogar esse jogo, do contrário você não pode jogar. Mas uma vez que você a tocar, você jogará de uma tal maneira que será mágico para outras pessoas. Respostas não virão por meio de ninguém que está à sua volta. Por muitas vezes, certos esportes atingiram esse estágio, sabendo ou não sabendo, o jogador atinge e ele mesmo fica surpreso. Eu vi isso. Algumas vezes, os jogadores de tênis, eles ficam surpresos. Fui eu que fiz essa jogada? Eles mesmos não conseguem acreditar porque eles entraram naquele espaço. Isso foi, para mim, lindamente explicado. Obrigado, Sadhguru. Muitíssimo obrigado por ter feito parte do podcast I Am. Muito E obrigado. nós não podemos deixar de lhe desejar o melhor com o movimento Planeta Consciente e o movimento Salve o Solo. E certamente nós estaremos com você e lhe daremos apoio. Por 100 dias, reúna todos os esportistas desse país para dizer algo sobre o solo. Nós iremos definitivamente reforçar essa mensagem com certeza. Muito obrigado. Obrigado. Continue sua busca por sabedoria e crescimento pessoal. Explore mais vídeos em nosso canal e compartilhe sua jornada conosco.